Paz, Igreja do Avivamento. Só você que está vencendo o cansaço, dê um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Bom, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 18. Gênesis 18, versículos 12, 13 e 14, tá bom? Vamos dar sequência nessa noite, nos cultos, a série Transformando Minha Vida através da Fé. A semana passada a gente teve a pastora Maria aqui e ela falou um pouquinho sobre Abraão. Hoje a gente vai falar de outro personagem que foi uma pessoa humana também, que Deus nos deixou como referência para vencermos também através da fé. Amém? Gênesis 18, 12, 13 e 14. Vamos lá. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Coloque a mão no seu coração também. Espírito Santo, nessa noite, nós consagramos mais uma vez esse culto a Ti. Nós, Senhor, convidamos, Senhor, de uma forma doce e singela, que a Sua presença paire sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito. Senhor Jesus, traz um renovo desde já sobre o corpo físico de cada um de nós aqui. Graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa. Já vai trazendo renovo no físico e de uma forma humilde, Senhor, porque só o Senhor pode nos renovar. Vai também trazendo renovo para a mente, renovo para o espírito. Desde já, Senhor Jesus, consagramos todos os ambientes, toda a atmosfera, tudo que tem aqui, Espírito Santo, todas as pessoas, os instrumentos, o microfone, tudo para que a sua voz seja, Senhor, falada nessa noite para a honra e glória do Espírito Santo do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Hoje eu quero falar em especial com pessoas que estão vivendo entre a promessa e entre o silêncio. Quantas vezes Deus já te prometeu algo, mas o tempo passou e nada aconteceu? Muitas vezes eu me vi nesse cenário, tanto no cenário da personagem que a gente vai ver aqui da Sara, tanto da idade em algumas questões, tanto da incredulidade, e de um fator que eu achei assim super humano, que ela nos representa muito bem. A incredulidade de primeira vez, assim como humanos, às vezes os nossos olhos, ele não tem capacidade de primeira de enxergar e os nossos ouvidos ouvir o que Deus muitas vezes está nos mostrando e nos falando. E ela veio aqui nessa noite, através do Espírito Santo, nos mostrar que se você está sentindo incredulidade, se você acha que o tempo já passou, que se você acha que as coisas nunca podem acontecer, ela também sentiu tudo isso e através da fé em Jesus que está presente aqui nessa noite, ela teve vitória. Então a gente vai destrinchar nesse momento algumas passagens da vida de Sara, tá bom? Vamos juntos. Fala-se que Deus, ele fez a promessa a Abraão e Sara. Semana passada, acredito que a pastora Maria já deu essa introdução, né? Eu vi também um pedacinho online. E o tempo foi passando, anos e anos, e humanamente era impossível
E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nesse momento foi o que o versículo diz, que houve-se um riso de incredulidade. Em Gênesis 18:12, quando Sara ouviu, ela riu. E o que a gente percebe? Ela não riu de emoção. Ela riu com o riso de alguém que já tinha literalmente desistido. Porque a palavra nos fala de uma forma muito clara. Ela era uma pessoa idosa. Hoje, quando vivemos o cenário atual, vou falar dos últimos anos. Quando nós mulheres chegamos na fase dos 38, 37, 38 adiante, quando vamos fazer um exame, quando o bebezinho ainda não chegou, os médicos, eles já são muito transparentes. Eles conversam conosco e falam, já é uma gravidez de risco caso aconteça. E eu tive essa experiência, algumas pessoas sabem, algumas não. Quando eu fiquei grávida, eu fui com tudo que eu tinha, só fé, mais nada. Eu já estava com 38 anos. Eu me casei aos 21 anos e, como toda menina, eu imaginava assim, nos meus 23 anos, daqui 2 aninhos de casada, eu vou ter um bebezinho. E aqueles 1001 sonhos que a gente tem. E a vida foi passando e o bebê não chegou. Daí, quando foi no de 2022, eu decidi ir procurar uma ajuda médica, uma intervenção da medicina. Porque Deus, Ele deixou os doutores aqui na terra também para nos auxiliar. Todas as profissões são importantes, todas. E às vezes a gente tem um paradigma, porque a gente é crente, ou não sei como você foi ensinado, que às vezes você não pode procurar um médico, que tudo só vai acontecer se alguém orar ou coisas do tipo. Lógico que tudo é movido por trás da oração. Tem coisas que vai precisar da imposição de mãos, de uma libertação, mas tem coisas que a gente vai sim precisar procurar um médico, e isso não é pecado. Deus deixou a medicina também para nos auxiliar. E eu fui atrás do tratamento, e quando eu cheguei lá no médico, para minha surpresa, na minha inocência, por isso que eu digo, precisamos estar mais abertos, precisamos estudar, precisamos ser mais sensíveis com aquilo que Deus dá de melhor para outros humanos também, porque só uma alma humana realmente é capaz de tocar 100% uma outra alma humana. E o que vai além do 100% é Deus. Daí eu lembro que quando eu cheguei no médico, eu falei para o doutor, olha, eu sou casada com uma pessoa que tem deficiência física, eu acredito que é por isso que eu não estou conseguindo engravidar. Não usava nenhum tipo de preservativo, nenhum tipo de remédio para conseguir engravidar. Não acontecia. E eu ficava frustrada com o passar dos anos. Eu sentia muita vergonha. Sabe quando talvez você chegue aqui, você também possa estar com vergonha em alguma área da sua vida. Sabe quando tinha as reuniões de família? Meu Deus, eu não via às vezes a hora de acabar um pouquinho, dar tchau, comer ali, dar um abraço e ir embora. Ainda mais quando tinha os sobrinhos ou quando tinha alguém, porque todo mundo perguntava, cadê o bebê? O que aconteceu? Daí vocês imaginam, por dentro eu me sentia muito, muito mal. Porque eu queria muito ter um filho. Eu não queria ter um filho porque era algo assim que a velhice foi chegando, a idade foi chegando e eu pensei assim, eu quero ter para provar algo para alguém. Não, eu queria ser mãe, porque eu queria ser mãe desde novinha, era meu sonho. Eu achava a coisa mais linda do universo. E não rolou, e aquilo me machucava muito. Daí eu lembro quando eu cheguei no médico, falei a situação da minha família, do meu cônjuge, e ele falou para mim o seguinte, a senhora está muito enganada, dona Andréia. É mais arriscado, você não está tendo bebezinho por sua responsabilidade do que pela responsabilidade da deficiência física do seu cônjuge. E eu fiquei assim, pasma, porque eu falei, meu Deus, eu nunca achei que o problema estava dentro de mim.
E aqui no decorrer do estudo dessa noite, dessa palavra que Deus está nos ministrando, a gente vai ver que Sara teve alguns momentos que ela percebeu que o problema literalmente estava mais nela até do que entre partes em Abraão. Quando ela ri, ela passa pelo processo do teste do tempo. Porque Deus olha para ela e fala assim, ó, porque você riu, daqui 1 ano eu voltarei, na próxima primavera. Então ela teve 1 ano para ela pensar na risadinha que ela deu. E ela não deu uma risada alta, ela deu uma risada no interior dela. Nessa noite, talvez você esteja rindo de algumas coisas dentro de você, e é uma risada triste porque o tempo passou, porque você já acha que ninguém mais vai te ajudar, porque você acha que não vai acontecer de novo, e de uma certa forma, quando Deus vai te dando alguns sinaizinhos, você ri de Deus. E talvez isso realmente seja o que esteja bloqueando o milagre na sua vida. Não é fulano, não é ciclano, é algo interior. Porque a fé, ela vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. Talvez nessa noite eu possa até dar o testemunho aqui do que aconteceu na minha vida. Falar sobre a Sara, que é uma princesa de Deus. E olha só que lindo, Sara significa, o nome de Sara significa princesa de Deus. E nessa noite eu queria te dizer que eu estou diante de príncipes e princesas de Deus também, porque somos filhos. E Ele tem um carinho todo especial quando Ele traz alguns tipos de palavra que vai bem no nosso encontro em relação a coisas que a gente sentiu. E a gente vê, Deus me perdoa, porque muitas vezes eu não percebi que eu era uma princesa, que eu era um príncipe, que eu fazia parte da realeza e deixei outras coisas me roubar as promessas. E com o passar do tempo, Sara foi percebendo que ela era sim uma princesa, uma filha de Deus, independente da idade, independente de tudo, e o milagre foi chegando na vida dela. A gente vai destrinchar juntos. Daí eu lembro que eu cheguei no médico, o médico falou para mim assim, você vai fazer tal exame. Quando eu fui fazer o tal exame que o médico mandou fazer, um dos meus lados dos ovários, um era bem menor, e eu passei anos sem saber que eu tinha um ovário pequeno. Daí quando eu fiz o tratamento, lá foi Deus e me falou, o problema maior estava em você. E eu fui fazer o tratamento, e para honra e glória do nome de Jesus, todo mundo já conhece meu bubuzinho, que é uma bênção aqui na igreja, amém? Vamos lá. Tem gente que ainda está na igreja, mas já desistiu por dentro. Talvez você já tenha desistido porque dentro de você existam promessas esquecidas, sonhos enterrados e algo assim que eu acho muito gritante nos últimos dias. Uma fé cansada. E é justamente nessa noite que a gente vai juntos nessa série de cultos, já desde a semana passada com a pastora Maria, hoje eu aqui e nas demais dias outros pastores, a gente vai transformar a nossa vida através da fé, amém? O que vai te ajudar, mais do que o seu pastor, mais do que o seu discipulador, mais do que sei lá na onde você deposita a sua confiança, é a sua fé. E Deus vai te dar uma fé tão incrível que quando você não estiver na presença das pessoas que você deposita tanta fé, você não vai sentir falta delas. Você vai lembrar que o Espírito Santo está dentro de você e você vai conseguir destravar a fé de outras pessoas também através do que Deus vai fazer na sua vida, amém? Quando tentamos ajudar a Deus, tudo dá errado. Esse é um outro ponto que eu anotei aqui que Sara tentou fazer. Em Gênesis 16, conta uma história bem absurda. Eu quero que vocês leiam na casa de vocês, não vai dar para ler tudo, que é um pouco comprido, mas vocês gravem na memória de vocês, ou quem quiser anotar. Gênesis 16 conta a história que Sara tinha uma empregada. E a empregada, ela se chamava Agar. E Sara,
ela já sabia da promessa que Deus tinha para a vida de Abraão. E ela tenta dar uma ajudinha para Deus. E o que ela faz? Ela faz com que a serva dela se deite com o marido dela. E passa-se algum tempo, a mulher vai e realmente engravida. Daí o que acontece? Passando-se os dias que aquela mulher engravida, passa-se os meses, o neném nasce. E o neném, ele nasce com o nome de Ismael. E Deus, ele viu o que Sara fez. Só que Deus, ele teve compaixão de Agar também. Porque afinal de contas, por mais que ela era uma empregada, por mais que ela estava servindo os patrões, que era Abraão e Sara, ela era uma mulher, ela tinha sentimentos, ela era uma pessoa humana. E ela também era filha de Deus. Só que quando a gente presta atenção na história, nós nos apegamos muito naquela promessa, só que olhamos para Isaac. Que Abraão seria pai de grandes e grandes multidões através de Isaac. Só que destrinchando um pouquinho desse capítulo, no capítulo 16, no verso 10 e 12, não sei se a galera consegue colocar aí um minutinho. Se não conseguir, está tudo bem, eu leio aqui. Só o verso 16, 10 e o verso 16, 12. Prestem atenção no verso 16, 10. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Sabe para quem que ele deu essa promessa, o anjo? Para Agar, sobre Ismael. Que Ismael também teria uma enorme descendência, que ele também iria se multiplicar com os anos e anos. Daí, rapidinho, entre parênteses aqui. Se Sara, que anos depois, ela tem Isaac, e de Isaac se cumpre profundamente a promessa de Deus sobre Abraão, e acontece a multiplicação, e eleva o nome de Abraão até os heróis da fé também. Se ela não tivesse emprestado uma noite para a empregada, o que aconteceu com Isaac seria muito, muito maior. Muito maior. E vamos para o 12. Ele será, ó a promessa, essa promessa já foi Deus sobre a vida de Ismael. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, preste atenção, contra todos. E a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós todos os dias vemos no Jornal Nacional, ou no jornal lá da meia-noite, que é o único que eu consigo assistir, que sempre está tendo guerra. Vocês sabem da onde está sendo a maior parte da guerra? Da descendência de Israel. Da descendência de Ismael. Prestem atenção. Deus tinha feito já uma promessa. Se ia ser boa ou ruim, a gente não sabia até o presente momento. Mas Ismael, a guerra literalmente que a gente vive nos dias de hoje, lá do Oriente, que é a descendência de Ismael, para onde ele foi parar, se cumpre uma promessa que estava em Gênesis 16, 12. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Aqui fala da guerra. Uma atitude precipitada de Sara, de dar uma forcinha para Deus, fez com que futuramente existisse inimizade dentro da casa de Abraão. Por quê? Como Sara demorou um pouco mais para ter Isaac, Agar se sentia no direito de confrontar a sua
patroa, porque ela sabia que ela tinha uma promessa, mas ela ainda não tinha vivido a promessa. E quando ela se sentava na mesa ou próximo, o filhinho dela lá brincando, ela caçoava de Sara. E quantas vezes o inimigo também tem feito isso conosco, por causa de algumas atitudes que temos tido de uma forma precipitada, de uma forma aparentemente inocente, né? A falta de fé de uma forma clara. Às vezes tentamos ajudar Deus e isso faz com que colhamos consequências a quais não precisávamos estar passando. Só que nessa noite, o Espírito Santo já me perdoou e Ele está aqui para te perdoar também e te ajudar. Se você está colhendo frutos de atitudes que você teve precipitada, peça perdão para Deus nessa noite e fale para Deus assim: transforma a minha vida, transforma a minha história. Porque Deus, Ele tem poder para fazer isso, amém? Glória a Deus. O problema não é só esperar, é não saber esperar. Todos nós que temos uma promessa da parte de Deus na nossa vida, todos nós, vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai passar pelo vale da espera. Isso é para todas as pessoas, todas. Sabe você que é um sonhador, que não tem medo mesmo de sonhar, que você fala assim, um dia eu vou pregar para as multidões. Ô meu pregador amado de multidões, você vai passar pelo vale da espera. Ou você que está esperando ser uma mãezinha, você vai passar pelo vale da espera. Você que está esperando novamente por uma oportunidade nova de emprego, o senhor, a senhorita, vai passar pelo vale da espera. Porque Deus vai te ensinar coisas que você não aprendeu antes. Para quando você estar com a promessa nas mãos, a sua promessa ser legitimamente aquilo que Deus verdadeiramente prometeu, sem nenhum tipo de manchas, amém? Isaac, ele representa isso. O filho da promessa, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de imaturidade, sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo de vergonha. Isaac, para quem não sabe, significa risos. E o que Deus fará nas nossas vidas, quando nós formos realmente transformados através da vida, da fé dele e a vida dele em nós, será risos de alegria, não mais risos de descontentamentos. Amém? Outro ponto. Deus confrontou a incredulidade. Gênesis 18:14. Acaso há algo impossível para o Senhor? Há um tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quando eu estava lendo de tarde, eu achei tão lindo. Deus, ele falou para mim assim, de uma forma tão bonita mesmo. A gente fala assim, tempo para todas as coisas. E quando eu li esse versículo, Deus me fez a mente ficar nesse pronome, este tempo da vida. E sobre nós chegará este tempo da vida de Deus. Amém? Deus não discutiu com Sara. Deus confrontou a dúvida dela. Agora eu te faço uma pergunta e eu quero que você pergunte para você mesmo. Existe algo impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Eu lembro que quando eu fui lá no tratamento, eu já falei isso numa palavra de oferta, vou falar muito rápido agora. Eu lembro que quando eu ia lá tomar minhas medicações ou conversar um pouquinho lá com o médico, ou com a psicóloga, ou com alguém, sempre quando eu ia sentar na cadeirinha da espera, sempre, por Deus, sempre, acho que foi umas 5 vezes, sempre tinha uma estrangeira lá. E ela perguntava para mim, você virá outro dia, Andréa? Eu falava, sim, sim, sim. E eu queria falar, não, não, não. Porque todas as vezes que eu estava lá, ela falava para mim assim,
Eu já fiz o tratamento 9 vezes. E eu nunca engravidei. Mas eu estou aqui para você ter esperança, tá bom? Se você não conseguir dessa vez, a próxima você consegue. Gente, eu não tinha dinheiro nem para pagar um tratamento. Imagina pagar 9 vezes. Nunca. Eu falava assim, não, Deus, essa vergonha eu rejeito da minha vida. Eu rejeito essas vozes. E a mulher falava para mim assim, meu marido está lá no país que eles estavam, não vou nem citar o nome. Ele está lá, daí a gente se fala por chamada de vídeo, não sei o quê. Eu falava assim, Senhor Jesus, meu marido está perto de mim. Eu posso abraçar ele, eu posso desabafar, eu posso pedir uma oração, eu posso expressar tudo o que eu estou sentindo perto. Eu não preciso de nada de longe. Espírito Santo, o Senhor está aqui. E resumindo, para a honra e glória do nome de Jesus, na primeira tentativa eu consegui engravidar. Porque sabe o que eu aprendi nesse momento que eu passei da espera, do confronto, das dúvidas, da incredulidade? O meu dinheiro é santo. Ou eu entrego na casa de Deus, ou eu entrego para fazer o favor para outras pessoas que precisam, que não deixo de estar fazendo para Deus, porque quem empresta para os pobres ou empresta para outras pessoas, literalmente está emprestando para Deus. E Deus foi muito fiel comigo. Daí eu fico imaginando, 9 vezes você pagar, se eu tivesse que pagar 9 vezes, eu não ia conseguir comprar um carro, eu não ia conseguir reformar uma casa, eu não ia conseguir comprar roupa, eu não ia conseguir fazer nada. Nossa, meu Deus, eu ia passar uma vida pagando. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Tudo que Deus tem para nós, quando for o tempo da vida de Deus, vai acontecer de uma forma natural. Sabe quando a gente ouvia dos nossos pastores? Fique em paz. Tudo que é de Deus traz calma, traz paz. Quando não é de Deus, o primeiro sinal que você vai ouvir é a dúvida. Será? Tá mó na moda essa trend, né? Será? Será nada, gente. É confiar em Deus, literalmente. Entendeu? Não precisa ninguém ficar pulando aqui, dançando para lá e para cá. A palavra ainda é a mesma. É a palavra de Deus que traz vida, luz, todas as coisas para a nossa vida. Amém? Existe algo impossível para Deus? Não. Deus, Ele não mudou a promessa para Sara. E Deus também não mudou a promessa para as nossas vidas. Continua de pé. Quem precisa mudar somos nós. Melhorar o nosso movimento de fé, indo mais através da palavra, indo mais procurar ouvir louvores, talvez buscar conselhos, que hoje a gente vê que há uma deficiência muito grande. Eu não sei se é orgulho, eu não sei que coisa estranha é essa. Eu sei que muitas coisas boas que aconteceram na minha vida, eu achei conselhos na casa de Deus, eu achei conselhos na minha discipuladora, na época, não só conselhos que agradavam o meu coração, agradavam o meu ouvido. A pastora André não está aqui, vou falar dela, que é gostoso falar quando a pessoa não está presente, né? Brincadeira. Eu lembro que eu ia pedir um conselho para a pastora André, eu imaginava assim, ela vai me ajudar, ela vai falar. Era totalmente aquilo que eu não queria ouvir, mas era justamente aquilo que abriu muitas portas na minha vida. Portas de entendimento, coisas que me fez se sentir mais segura. Eu era uma menina muito melindrosa, eu era uma menina muito insegura. Daí eu lembro que quando eu tive os primeiros confrontos com a pastora, quando ela ia me ensinar, meu Deus, glória a Deus, porque hoje eu não sou mais melindrosa, eu não sou uma pessoa insegura. Eu tenho convicção das coisas que eu vivo, convicção das coisas que eu sinto, convicção das coisas que eu falo. E talvez hoje você seja rodeado de alguns sentimentos, porque você não procura mais seu pastor, você não procura mais seu discipulador, você não procura mais ninguém. E tem certas situações na nossa vida que a gente precisa de alguém que tenha uma unção maior que a nossa para impor a mão, para destravar, para nos falar. Eu lembro que quando eu falava com ela, eu ficava triste. Às vezes eu chorava, eu respondia, eu fazia um escândalo. Às vezes, ai que vergonha, mas glória a Deus, estou liberta. Só que quando terminava o aconselhamento, quando terminava alguma coisa,
ela pegava, já vinha assim: ô Freitas, cabeçuda, vem aqui. Daí ela já vinha, orava. Gente, glória a Deus. Glória a Deus, eu tive pastor, eu tive um líder, eu ainda tenho. Glória a Deus, eu tive a minha apóstola, que mesmo eu falando errado, muitas vezes ela ia lá, me dava uma injeção de ânimo. Ela falava: por que você não prega? Por que você não faz isso? Me dava as oportunidades no encontro. Eu lembro de roupas que às vezes ela falava para mim: olha, por que você não se veste assim? Por que você não faz assim? Eu lembro de um casaquinho mó lindo que ela me deu um tempo. E eu falava assim: eu acho que eu não sou capaz de usar aquilo, eu acho tão chique. E um dia ela pegou e me deu, eu coloquei, eu me senti tão diferente. Hoje, nós temos bastante pastores aqui na igreja. Talvez você está triste, você está vivendo coisas que você está vivendo, só porque você não levanta a mão. Só porque você não vence o orgulho. Só porque você, sei lá. Quando Deus, hoje, nós temos muitas pessoas que teriam maior prazer em te ouvir. A pessoa vai se sentir até bem. Quando alguém me pede uma opinião, alguma coisa, e eu vejo que a pessoa seguiu e ela se deu bem, meu Deus, gente, eu fico mais feliz do que ganhar dinheiro. E olha que eu gosto de ganhar dinheiro, hein? E quando eu vejo que a pessoa conseguiu, eu recebo aquela mensagenzinha: pastora, obrigado pelo conselho, eu consegui comprar um apartamento. Pastora, obrigada, eu consegui financiar meu Jeep. Gente, eu sinto como se eu tivesse um apartamento novo, eu me sinto como se eu tivesse comprado um Jeep. E os pastores, eles nasceram com esse coração, não é, pastor Medeiros? Tem momentos que eu já vi o senhor falar várias vezes, dá vontade de dar uma surrinha, né? Falar: cabeçudo, não faz isso. Mas de repente vem um amor que não é nosso. É um amor maior do que o nosso amor, não é verdade? A gente tem vontade de abraçar, tem vontade de fazer coisas assim que às vezes a ovelha quer correr para um lado e a gente fala: vem aqui, por favor, queria só te dar um abraço. Né? Tem hora que dá vontade de pegar uns e falar: vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Tem algumas pessoas que às vezes eu tenho a liberdade. Eu passo aqui na igreja, dou um abraço, da pessoa fala: sai. Mas mesmo assim eu vou lá e ainda dou um abraço, sabe? Ainda que eu não faça uma oração na hora, eu dou um abraço e sei que aquele abraço fez alguma coisa. Porque foi assim que a minha vida foi transformada dentro da casa de Deus. Outro ponto. A fé, ela amadurece. E essa parte é tão linda, se der para colocar, meus amores, em Hebreus 11:11, preste atenção. Uma mulher que em outrora, outros tempos, era insegura, imatura, tentou trocar os pés pelas mãos ajudando Deus. Os anos passam, ela amadurece, ela se torna literalmente uma princesa, ela dá o nome dela verdadeiramente, Sara, princesa de Deus, e ela é uma mulher linda, que vai parar lá na galeria da fé. Que quem não sabe, Hebreus 11 é um marco para a Bíblia, que conta todas as pessoas que pela fé foram vencendo. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. E sabe o que Deus está pedindo nessa noite para nós? Vamos restaurar a nossa fé através do Espírito Santo, porque fé é um fruto do Espírito Santo. Vamos nos voltar a ser fiel àquele que nos prometeu. Vamos abrir o nosso coração, vamos voltar a ter sensibilidade. Vamos voltar a se apaixonar por Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porém, mesmo que Ele não faça, só o fato dele ser Deus e o amor dele cair sobre as nossas vidas, repousar sobre as nossas vidas, não teremos falta de nada, porque a fé nos faz nos sentir seguros. E é isso que Deus quer nos trazer nessa noite também, um pouco mais de segurança. Só abrindo uma parêntese aqui, nós estamos vivendo esse ano a palavra profética do ano de 2026, a casa sobre a rocha. E como precisamos dessa fé que nos deixa seguros também para ficar com o pezinho sobre a rocha. Talvez o que mais tem faltado nos últimos dias em nós é fé. Às vezes eu olho algumas pessoas, vejo algumas partes da minha vida também, eu vejo que a gente até ama, sabia? Só que pela falta de fé,
às vezes a gente ama errado. A gente vê por Sara. Ela tinha um amor tão grande pelo marido dela, que ela, você imagina, a mulher, gente, mulher, olha, entre aspas, eu sou só um pouquinho ciumenta, tá bom? O pastor está lá do outro lado, ele não vai nem ouvir. Só um pouquinho ciumenta. Você imagina, você deixar outra mulher deitar com o seu marido para satisfazer o desejo do coração dele. Você ia deixar a Denise? Nunca, né? Eu também não, para ser honesta hoje. E você ia deixar a Thelma? Nunca, né? É nosso, é o nosso marido, é o nosso coração, é a nossa metade. E o que Sara fez? Ela deixou porque ela queria ver o marido feliz. Então, muitas vezes, não é o marido, mas as promessas. A gente deixa as nossas promessas se deitar com outras coisas, repousar em outras camas. E Deus está pedindo para você, traga a sua fé novamente para o altar. Traga a sua fé novamente para mim. Eu gosto muito de frisar uma coisa. Hoje nós estamos aqui. E aqui é o lugar que eu mais amo depois da minha casa. Mas a gente nunca sabe onde Deus tem reservado para cada um de nós. Eu imagino assim, que um dia a nossa igreja vai crescer muito, a gente pode ir para outro estado, para outra cidade, a gente pode ir para cultos diferentes, porque eu ainda acredito nessa promessa. Tem momentos que talvez a gente vai olhar o cenário e a gente vai ver talvez a igreja vazia, ou talvez você vai ver que um amigo desistiu, ou você vai estar, como eu disse, café cansada, e você vai falar assim, nossa, acho que a gente nunca vai ser essa igreja de milhares. Essa promessa existe, a gente vai ser sim um dia isso. Então, a gente precisa voltar a repousar a nossa fé, deixar a nossa fé deitar aqui, ó. Porque a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a um tempo. Hoje eu consigo ver o rostinho da pastora de perto, mas talvez daqui a uns dias a gente não vai mais se ver tão de perto. E a gente precisa dar valor para o tempo de hoje, porque na hora que realmente chegar o tempo da vida, daí a gente só vai se ver de longe, talvez nas redes sociais, talvez... Não sei como vai ser a tecnologia do futuro, mas talvez a gente nem vai se ver tanto, porque a gente vai ver outras pessoas, vai conhecer outros irmãos, outros filhos, porque sobre Sara teve a promessa, Sara e Abraão, multiplicarei seus filhos, seus descendentes. Sobre Agar teve também a multiplicação. Sara e Agar não se viram mais. Infelizmente, no cenário de hoje, os filhos são inimigos no mundo espiritual, né? Devido à guerra. Mas nós não, nós somos filhos de Deus, nós seremos amigos e seremos pais e mães de multidões que servem a Jesus Cristo, amém? A Bíblia não lembra Sara como a mulher que duvidou, mas como a mulher que creu. Eu queria que você guardasse essa frase que eu vou falar para você no seu coração nesse momento. Que essa frase, eu estou guardando ela para o meu coração. Seu momento de dúvida não define o seu destino de fé. Amém? Fé é processo. Deus trabalha no coração. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. No primeiro tópico que eu ministrei, eu falei sobre o primeiro ponto, que existia o riso da incredulidade. Agora, nesse último ponto, eu quero te dizer que existe o riso do milagre. E você precisa de um milagre? De uma forma profética. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão aí no seu abdômen, no seu útero. Pela fé, independente se você é homem ou mulher, coloque a mão e sinta como se Deus estivesse fazendo, como Ele fez com Abraão e Sara. A fé que você carrega, na próxima primavera, ela fará o milagre nascer. Hoje, nós estamos no dia 17 de abril de 2026. No calendário do homem, nós estamos no outono. Mas eu queria que você tivesse fé suficiente. Assim como Deus ministrou no meu coração.
Eu estou em busca de alguns milagres. E eu coloquei no meu coração que até setembro de 2026, através da palavra dessa noite, que será a nova primavera, você estará aqui também contando testemunho. O que você acha que está morto, o que você acha que não vai nascer, o que você acha que não vai acontecer. Na próxima primavera, no recebeis poder antes da oração, as pessoas estarão lendo o seu testemunho. E se você for mais audacioso ainda, você estará aqui com o microfone na mão, contando para outras pessoas o que Deus fez através da fé que está transformando a sua vida, transformando o seu destino nessa noite. O riso do milagre. Feche seus olhos. Isaac nasce. O mesmo lugar onde você riu de incredulidade, de falta de fé, Deus fará com que você sorria de alegria. Deus vai transformar a sua vergonha em testemunho. Fé não é ausência de dúvida, é decisão de confiar. Deus, Ele não se atrasa, Ele trabalha no momento certo. A promessa não morreu, só está em processo. O que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Feche seus olhos. Adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não o adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Nessa noite, eu oro por renovo de fé. Eu oro por cura da incredulidade. Eu oro para alinhamento com a promessa de Deus. Se Deus por alguns minutos nessa noite te fez te lembrar das promessas, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse para Deus assim: Deus, eu ainda acredito. Deus, ainda eu espero em Ti. Senhor Jesus, eu lanço meu pão sobre as águas, como Isaías dizia. E depois de muitos e muitos dias, eu acharei esse pão sobre as águas. Porque Espírito Santo, quem dá poder, quem traz o sopro de vida sobre as nossas vidas, é você, Jesus, é você, Espírito Santo de Deus. Faça chuva, faça sol, seja dia, seja noite, o Senhor é intacto, Senhor. O Senhor Jesus, as tuas promessas, a tua palavra se mantém de pé. Espírito Santo, eu consagro mais uma vez os seus filhos. E junto com os seus filhos, eu consagro a fé deles em Ti. Espírito Santo, consagro sonhos, Pai. Ainda é tempo de sonhar. Ainda é tempo, Deus,
de crer, Senhor, ainda que a maré esteja ao contrário, Senhor. Espírito Santo, leva-nos mais fundo, leva-nos, Senhor, até uma fé consciente em Ti, Espírito Santo. Lança fora todo medo, lança fora toda incredulidade, lança fora todo cansaço espiritual. Renove-se, tenha a mente de Cristo sobre a sua mente. Se prepare, igreja, para viver os seus melhores dias. O outono vai sim passar e a primavera de Deus chegará sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia.